Que o Senhor encontre no coração dos irmãos uma terra fértil, amém? Uma terra boa. A terra boa é aquela que recebe a palavra com honestidade no coração, coloca em prática, e essa palavra produz algum fruto. De outra maneira, uma pessoa que a gente costuma popularmente dizer assim, que aquela palavra entrou no ouvido e saiu no outro, a palavra que deveria descer para o coração, não desceu, ela simplesmente passou pela mente. Na Escritura vai citar essa palavra como aquela que foi plantada à beira do caminho e que vieram os pássaros dos céus, que Jesus vai interpretar como vieram os demônios e arrancaram aquela palavra. Mas Tiago vai dizer que a gente deve ser praticante da palavra, porque aquele que não pratica é semelhante ao homem que se olhou no espelho, se foi e esqueceu de quem era. Então eu reconheço uma foto minha em qualquer lugar que eu for. Por quê? Eu reconheço uma foto minha em qualquer lugar que eu for, porque todos os dias de manhã eu me assusto em frente ao espelho. Todos os dias de manhã eu olho no espelho e vejo o meu reflexo. Então eu sei identificar os traços do meu rosto. Mas se eu tivesse me visto apenas há 10 anos atrás, eu lembraria da minha fisionomia? Não. Essa analogia a Escritura faz a respeito da prática da palavra, que quando você pratica a palavra, você reforça a sua identidade em Cristo. Eu estava ouvindo essa semana a palavra que diz assim sobre viver para a glória de Deus, e tem uma pergunta que eu faço lá, que diz assim: o que leriam as pessoas, o que leria um alienígena que examinasse a sua vida? O que diria ele das suas obras? As suas obras indicam o quê? Então, queridos, que seja uma terra boa daqueles que praticam a palavra de Cristo. Amém. Há um tempo atrás, Deus veio falando no meu coração que, dentre outras coisas, eu não sabia pescar. Em alusão ao que Jesus diz assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eu venho perguntando a Jesus: Jesus, como é que se deve pescar? Me ensine a pescar. E aí Jesus disse assim: vinde e vede. Vinde após mim, siga-me. E há um tempo que eu venho querendo falar sobre seguir a Cristo, o que significa seguir a Cristo. E hoje eu vou trazer uma palavra mais assim de fé, mais de para fortalecer a fé de vocês. E vamos depois, em outra palavra, entrar em aspectos bem mais práticos do que eu vou falar hoje. Mas vivemos num tempo em que seguir a Cristo significa você levantar a mão na congregação, dizer que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você passa a frequentar as reuniões da igreja, e com isso você se diz um seguidor de Cristo. Mas estamos a mais ou menos 2000 anos depois de Jesus, talvez muitas verdades se tenham perdidas. Precisamos então de uma restauração da verdade. Se eu quero seguir a Cristo, eu preciso compreender o que é segui-lo, o que significa segui-lo. E queridos, nós somos chamados a ser e fazer discípulos. Ser discípulo de Jesus e fazer discípulos de Jesus. E talvez na nossa cabeça esteja muito impregnada essa ideia de que frequentar a igreja seja a mesma coisa que seguir a Jesus, que está muito longe de ser isso. Mas
o que significa ser discípulo. Paulo vê a igreja em Corinto cheia de problemas, os irmãos se reunindo, mas cheio de determinados problemas que não deveriam ser de discípulos. E ele diz assim, em 1 Coríntios 8:2, ele disse: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber, como é útil saber, como é produtivo saber. De forma que, talvez, aquilo que a gente sabe sobre esse tema, talvez não nos dê condição de ter uma prática próxima da realidade. Nós nascemos numa cultura onde as noções de vida cristã foram obscurecidas por conceitos que diluíram o evangelho, nos prendendo a uma mediocridade, ou seja, uma vida muito abaixo do que deveria ser. Talvez 2000 anos depois, muita coisa tenha sido perdida. Muita verdade está debaixo de muito entulho, necessitando de restauração. Deus nos levou, irmãos, a entender que estávamos a certa distância da Escritura, alguns mais distantes, outros menos. Os conflitos de fé que tínhamos relacionavam-se ao questionamento do que víamos ao nosso redor. E eu falo isso da minha própria experiência. Fui convertido aos 11 anos de idade e fazia parte de uma congregação. E o que eu vi ali, muitos irmãos de fé sincera até, muitos irmãos verdadeiros, como eu mesmo, julgo que eu era um cristão verdadeiro e sincero, que estava me esforçando ali por buscar uma vida reta, mas vivia em emaranhados de lutas, desânimos e pecados, porque faltavam elementos da vida cristã que está na Escritura, faltava na vida da gente. Eu lembro de Mário Fagundes, que vai estar aqui entre nós, ele disse que estava numa congregação, tinha 3 meses mais ou menos de convertido, e ele levantou a mão no meio da pregação do pastor, coisa que não se costumava fazer, não se era de costume, e ele fez algo inusitado, levantou a mão, e o pastor ficou assim, surpreso, né? Mas deu a oportunidade dele falar, e ele pegou a Bíblia assim, e disse: pastor, por que o que eu vejo aqui na Bíblia, eu não vejo aqui na vida diária da igreja, e o que eu vejo na vida diária da igreja, eu não vejo aqui na Escritura? Ele só tinha 3 meses de convertido, mas a vida eclesiástica, a vida da igreja, para ele era muito contrastante com o que ele estava lendo. E isso deu um bafafá tal que ele foi depois expulso da igreja. Então isso nos leva a perguntar, nos levou a perguntar e nos leva a perguntar até hoje: será que estamos no caminho certo? Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No livro O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz, na década de 70, Juan Ortiz era discípulo de Ivan Baker, bem conhecido, discipulador de Marcos e Mário. Ele trouxe uma expressão no livro que muito nos marcou. Ele fala assim: o Evangelho segundo os santos evangélicos. Pronto. O Evangelho, irmãos, ele deve ser segundo a Escritura. Mas aqui ele aponta para o surgimento de um evangelho que não era mais segundo a Escritura, mas agora era segundo o evangelho segundo os santos evangélicos. Era agora uma versão piorada do evangelho, criada
pelos evangélicos há mais de 2000 anos depois de Cristo. E aí ele vem trazendo características desse evangelho, que ele diz que é o evangelho da porta média. Jesus disse ali de duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a porta do mundo. Você pode fazer de tudo, você pode fazer o que você quiser. A porta que Jesus apresenta é uma porta estreita e que afirma que você, lá quando você é batizado, você abre mão de tudo. É tão forte a questão que Paulo chega a dizer, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É tão forte que em Romanos 6 vai dizer que nós somos sepultados com Ele no batismo. Vai dizer que a gente morreu. Vai ser tão forte essa questão dessa porta de entrada do Evangelho estreita, que Jesus vai dizer, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem, pois, não me amar mais do que ama sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seus filhos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aí quando você vai pesquisar lá, não pode no sentido de, ele diz assim, não, eu não aceito você. Não pode no sentido de não consegue. Não consegue. Não. Ele conta nesse mesmo texto de Lucas 14, que o homem começou a construir, não calculou primeiro e não teve como terminar. E às vezes o motivo da gente desistir do Evangelho, ou a gente se atrapalhar no meio do caminho e ficar caindo, é porque lá na porta a gente não abriu mão de tudo, não entregou tudo a Cristo. E o Evangelho, ele vai trazer essa porta estreitinha, que você vai ter que deixar, é como se fosse ali uma entradinha ali, onde você tem que deixar a mochila, você tem que talvez até que tirar o sapato, para poder entrar bem apertadinho assim, que só cabe você e mais nada. Mas tem gente que quer entrar com mochila, quer entrar com coisas. E Jesus disse, deixe tudo e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser perder sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. A porta é estreita. Se a porta não for estreita, o resultado disso não é um discípulo de Cristo. O resultado é, no máximo, uma pessoa que vive uma vida religiosa, seguindo regras e dogmas que não estão dentro dele, porque ele não foi transformado. Esse evangelho da salvação pela simples verbalização da fé, de levantar a mão aceitando a Cristo como Salvador. Esse termo aceitar a Cristo nem existe na Escritura. Na verdade, Juan Carlos Ortiz diz que é Cristo que vai aceitar você. A condição é dada para você, olha, se você não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você quer ser meu discípulo? Renuncia a tudo. Mas a gente vive num tempo em que a simples verbalização, levantar a mão, faz com que o seu nome seja escrito no livro da vida. E não é assim, embora o texto diga que se você confessar a Cristo, será salvo. Mas a salvação é algo muito mais profundo que um assentimento mental. Ele é uma volta ao caminho de Deus, é uma entrega, é uma rendição completa, tão radical que diz assim, Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Esse evangelho, segundo os santos evangélicos, é caracterizado pela falta de clareza do senhorio de Jesus. E às vezes há uma ênfase do Jesus é o meu Salvador, Ele me amou, mas não há evidência de uma vida de obediência a Deus, não há um ensino claro sobre isso.
Pelo contrário, quando começa a se falar sobre isso, as pessoas criam comichão nos ouvidos, começam a coçar os ouvidos e não querem mais ouvir. Porque a palavra tem que ser fofinha, bonitinha, uma palavrinha para apalpar, para afofar o seu ego. E Deus não quer afofar teu ego, Deus quer matar teu ego. Porque Deus quer fazer de você uma nova criatura, amém, irmãos? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que todas se fizeram. Um discípulo, um convertido, é alguém que ainda tem tentações, ainda tem fraquezas, mas ele tem uma firme decisão em seu coração, uma firme decisão de entrega total, de viver a vida de Cristo, de negar a si mesmo, de tomar a cruz. Paulo chega a dizer assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, a fim de que eu não seja reprovado naquilo que eu prego. Uma outra característica que Juan Carlos Ortiz cita no livro é a falta de crescimento. Tem um texto lá, um capítulo que ele chama de Eternas Crianças. Pessoas que estão há 30 anos no Evangelho, mas que continuam sendo infantes, continuam sendo meninos, continuam sendo sem maturidade, não cresceram, não desenvolveram, não pegaram carga. Ele é cuidado por alguém, mas ele não cuida de ninguém. Ele é servido, mas ele não serve. E o Juan Carlos Ortiz vai dizer lá que é como se você pegasse a Bíblia, esfregasse a Bíblia e surgisse então um gênio da lâmpada. E Deus agora vai ser o seu gênio da lâmpada, e você vai ficar pedindo a Ele os seus desejos. E no caso não são só 3 não, né? No caso são milhões de desejos. E Deus vai se tornar o teu servo, ao invés de você ser servo dele. Ao invés de você viver para realizar os desejos de Deus, Deus vai então estar sendo convocado a realizar os seus desejos. Então você dá origem a um evangelho antropocêntrico, cujo centro é o homem, e não um evangelho cujo centro seja Deus. E este evangelho, ele não produz libertação, porque você continua escravo dos seus desejos, você continua escravo das suas vontades. E aí quando você vai examinar o fruto, você vai olhar, Paulo chama a igreja em Corinto de igreja carnal, infantil, e você vai ver ali manifestações carnais variadas. E diz assim: eu não pude vos falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Vocês não amadureceram. É verdade que todo mundo, quando nasce no reino, é menino ainda, porque ainda não tem o fundamento, mas depois ele vai crescendo. E não vai crescendo, não é por insistência do pastor, do discipulador, seja lá o que não. Ele tem um negócio dentro dele. Deus operou nele o querer, o realizar, ele corre atrás. Ele quer crescer, ele entendeu o reino, ele quer crescer, ele quer desenvolver-se no evangelho. Então, irmãos, esse evangelho não produz discípulos, ele produz no máximo religiosos, frequentadores de igreja, produz no máximo pessoas que vivem debaixo de certas regrinhas, mas que não produzem fruto para Deus, não frutificam para Deus, não crescem para Deus, porque Deus não é o centro, a missão não está no coração dele, a missão não arde no coração dele. E Deus quer, eu venho desde julho do ano passado falando sobre arrependimento, e na palavra sobre arrependimento eu começo falando sobre avivamento. E avivamento é tornar vivo aquilo que está morto, ou pegar fogo naquilo que está extinto. E a Bíblia diz assim: não extingais o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então a gente quer justamente esse avivamento. E todo o avivamento da igreja só é verdadeiro
se na prática significa um retorno à Escritura. O avivamento não é pegar uma banda aqui, botar e a gente botar uma parede preta e botar um negócio assim, fazer um movimento e fazer um negócio assim bem jovem para animar o povo, né? Ou fazer técnica de neurociência para poder levar os irmãos a serem tocados. Mas todo genuíno avivamento provoca na igreja arrependimento, retorno ao caminho, gera consertos na vida, gera perdão e cura da alma, gera um retorno em fidelidade à Escritura, gera restauração de relacionamentos, casamentos. Os filhos são convertidos aos pais, os pais aos filhos, os discípulos uns aos outros. Todo verdadeiro avivamento produz arrependimento para santificação, mudança de mente em relação à vida cristã. Todo avivamento significa o cair das máscaras, o cair da manutenção da imagem. Então, ou seja, todo avivamento na tua vida passa por quebrantamento do seu ego, quebrantamento de você mesmo, para que você se volte para Deus. E aí você se voltando para Deus, você abrindo mão de rebeldia, abrindo mão de dureza do coração, amolecendo o coração, aí o caminho está aberto para Jesus fazer uma obra maravilhosa. A Bíblia coloca a gente como vaso na mão do oleiro. Tem um texto lá no Velho Testamento, não me recordo agora onde, mas que diz assim, para a gente descer a casa do oleiro, onde ele vai quebrar o vaso e fazer um vaso novo. E Deus quer fazer de você cada dia mais um vaso novo, amém? Ele já iniciou o processo de salvação quando você foi batizado e que ele colocou em você o Espírito Santo, como diz em Efésios capítulo 2. Ele vivificou você, dando vida nova a você. E agora você está sendo salvo pela palavra, pelo lavar da alma, pela palavra, lavar da água pela palavra, lavando a mente, saindo das mentiras, mantendo a verdade. E a gente em batalha junto com o corpo para salvar todos os irmãos, para que todos se mantenham no caminho. E haverá uma manifestação dos filhos de Deus, cujo resultado será a salvação dos nossos corpos, quando Jesus voltar, e receberemos corpos glorificados, irmãos. Sem a presença do pecado não haverá mais tentação. Amém. Mas nesse período aqui, é um período de luta. E você precisa compreender, precisa entender o que é ser um discípulo de Jesus, porque é assim, é o caminho para a salvação, é seguir a Cristo. Ele nos levará até o Pai, Ele nos levará até o fim. Aqueles que estiverem com os olhos nele chegarão até o fim, mas se você se desviar dele, você vai se perder no caminho. Porque Ele mesmo disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, Jesus é a minha única esperança. Amém, irmãos? Amém. O que significa um discípulo? Um discípulo significa aluno, aprendiz, que chama aquele a quem ele está seguindo de professor, de mestre, que deixou tudo lá atrás, que deixou tudo para segui-lo. A gente vê isso bem claro no exemplo de Jesus. Ele chega lá, está Pedro, Tiago e João, e diz assim, vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, Tiago e João largam tudo lá, e vão-se embora, deixa Zebedeu lá, o pai, e vão-se embora. E passam a andar atrás de Jesus por onde quer que ele fosse. E passam a chamar Jesus de Rabi. E passam a respeitá-lo como professor. Então, um discípulo é alguém que se submete ao aprendizado de outro, porque quer se assemelhar a ele,
quer aprender com seu mestre o seu estilo de vida. Eu lembro que estava no primeiro ano do colegial, tinha um professor de matemática que me fez gostar da matemática. A maneira como ele dizia assim, matemática não é fórmula. As fórmulas são meios de simplificar a matemática. Mas toda fórmula tem um sentido, tem uma razão de ser. E ele começava a explicar as formas. E aí eu disse, olha que negócio interessante. Até aí eu não gostava muito da matemática, não. Mas passei a gostar. Deixou de ser uma decoreba para ser uma coisa que fazia sentido para a minha vida. E eu admirava aquele professor. Dizem que a disciplina depende muito do professor, né? O seu aprendizado depende muito do professor. Então, Jesus vai dizer assim, em Mateus 10, 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Porque um discípulo é alguém que deixou tudo para trás e está querendo aprender com aquele professor. A palavra hebraica é matetes, que significa aprendiz, pupilo, aluno, discípulo, e no Velho Testamento a palavra talmid, ou talmidim, que é estudante também, significa discípulo. Os fariseus tinham discípulos. Moisés, quem foi discípulo de Moisés? Josué. Andava para tudo lado, vendo Moisés fazer tudo. A gente costuma dizer que o discípulo aprende vendo, ouvindo e perguntando. E Jesus chama os discípulos, mas a gente nunca vê Jesus parar porque alguém não o seguiu. Ele no máximo foi lá chamar a pessoa. Ele foi chamar Pedro 3 vezes. E a gente tem que ter essa paciência também de chamar. Mas um discípulo, ele o seguia porque, como os discípulos diziam assim, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. E aqui no Novo Testamento tem algumas palavras associadas a essa questão de seguir a Cristo. Em Marcos 8, 34, todos nós conhecemos, diz assim, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim. Vir após mim, o que significa isso? Vem cá, Gabriel. Vem cá. Vir após vinho. Vir após vinho. Após vinho. Vir após. Ele está caminhando, andando atrás de mim. Vocês não viram lá no The Chosen? Jesus caminhando, os discípulos indo atrás. Jesus ia para Galileia, os discípulos iam com ele. Jesus ia para Jerusalém, os discípulos iam com ele. Seguir, pode sentar. E até para morrer, né? E até para morrer. Hoje, a expressão seguir, hoje, quando você fala para alguém seguir, a pessoa lembra de quê? De rede social, né? Seguir todas as postagens da pessoa, ver todas as postagens, curtir, compartilhar as postagens das pessoas. Isso mas não vê só de vez em quando. Isso quando não vê só de vez em quando. Mas Jesus, os discípulos iam após ele. Aí Jesus disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Era uma outra forma de Jesus dizer, siga-me. Ela está em Lucas 9,61, quando Jesus diz assim, diz para eles seguirem, e eles disseram assim, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da minha casa. Essa palavra que aquele cara estava dizendo, seguir-te-ei, significa alguém que precede, juntar-se a ele como seu assistente, ou acompanhá-lo, ou juntar-se a alguém como um discípulo, tornar-se o seu imitador. Você vê que até as pessoas ali em Israel entendiam o que significava siga-me. Vem que eu vou te ensinar. Os fariseus tinham escolas. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. A mãe logo cedo, a mãe botou Paulo ali para ser orientado por Gamaliel, para ser aluno de Gamaliel. E ele aprendeu o ofício dele andando com Gamaliel.
Há uma outra expressão também, que é a expressão do seguir os passos. 1 Pedro 2,21 diz assim: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Vocês nunca viram como é que os lobos andam na neve? Os lobos vão andando e os lobos vão atrás, pisando nas mesmas pegadas do da frente. Já viram isso? Os animais na neve vão pisando nos pés dos outros de trás, vão seguindo os mesmos passos. Tem lá em João 8, quando os fariseus dizem assim: nós somos filhos de Abraão, e Jesus vai dizer o quê? Vocês não são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês seguiriam os mesmos passos de Abraão. Em algumas traduções está assim, outros dizem, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Agora, essa é a característica dos filhos. Olha o que diz em Romanos 4, 12 a 16. Fala que Abraão foi pai da circuncisão, daqueles que não apenas são circuncidados, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, mesmo ainda antes de ser circuncidado. Quando Deus prometeu a Abraão que daria uma terra para ele, a terra que a gente chama de a terra prometida, mandou ele sair do meio da parentela, vai para a terra que eu te prometi. Abraão disse, eu creio, e ficou da terra, não foi? E ficou junto com a família dele, não, ele saiu. E foi caminhando para uma terra que era deserta, inclusive. Mas lá em Romanos 4, Paulo vai dizer que contra a esperança Abraão creu, porque Deus lhe havia prometido. E Abraão ali então começa a seguir os passos que Deus lhe tinha orientado. A gente vai começar a entender que a vida cristã não é só uma questão de assentimento mental, mas uma questão de andar nos mesmos passos. Qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Eu vou me tornar semelhante a Jesus à medida que eu faço as mesmas obras que ele fez, que eu tenho a mesma fé que ele teve, que eu tenho o mesmo procedimento, a mesma postura para com o Pai. Essa é uma palavra difícil de dizer, porque eu vejo que eu estou ainda muito distante do que Jesus era. Mas Paulo diz assim, eu prossigo para a perfeição, deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. E daí a palavra perfeito lá, de sede perfeitos como perfeito é meu Pai que está nos céus, que diz lá em Efésios 4, que até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeição. Essa palavra perfeito é completos, plenos, cheios. Um homem completo é um homem em que toda a obra de Deus nele se cumpriu. Jesus era esse homem, irmãos. Um homem em que a obra de Deus se cumpriu nele. Então vocês entenderam então que seguir após Cristo, vir após Cristo, seguir a Cristo e andar nos mesmos passos é a obra que o discípulo faz. Fora que a gente tem 5 características de discípulo, né? Entre outras que a Escritura cita. Eu quis dar uma ênfase em outros aspectos. É segui-lo. E aí eu faço a seguinte pergunta para você. Você está vivendo a sua vida? Você está seguindo os seus projetos, os seus planos? Você está fazendo os seus planos? Ou você está no plano de Deus? Você está seguindo os seus alvos ou você está seguindo os alvos de Deus? Estava conversando com um irmão esses dias, dizendo para ele assim que, embora ele tenha os seus negócios, seu trabalho, embora sua esposa
Ele tem a sua carreira e tudo, etc., mas tem um plano principal, que a Bíblia chama de alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, que é o que deve reger, o que deve estar acima de tudo na vida da gente. Eu tenho apenas, irmãos, 80 anos, mais ou menos, para viver nessa terra. Eu já estou nos 53. Poucos passam de 80, né? Eu não sei se eu passo. Mas a gente tem 80 anos para definir a vida eterna. Uma vida que não tem fim. Seja junto de Deus, gozando a vida eterna com Ele, seja separado dEle, no sofrimento eterno, que a Bíblia diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, eu tenho algo muito grande acima disso tudo. Acima de minha carreira como dentista. Acima da carreira de vocês, com qualquer plano que vocês façam. Está casando para Deus, né? Porque é um projeto de Deus. Está estudando, vai ter uma profissão para ter o seu salário. A Bíblia diz assim que Deus multiplicará a vossa sementeira para que vocês possam manifestar toda a beneficência e toda a generosidade de Deus através do seu salário. Para você ser testemunha de Cristo na universidade. Eu estava na universidade, ganhei um colega de turma e um colega da outra turma. Depois vai dizer um colega que morava comigo, que morava no mesmo apartamento que eu. Porque a Bíblia diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vivam para a glória de Deus. Agora, veja, a pergunta é a quem eu estou seguindo? Eu estou seguindo os meus desejos, eu estou seguindo o mundo, eu estou seguindo o diabo, eu estou seguindo os pensadores desse mundo, a sabedoria desse mundo. Eu estou seguindo a quem? Irmãos, nós somos chamados a seguir a Jesus. Amém? E aí que está. Porque Jesus, ele não foi qualquer pessoa. Jesus, ele não foi um filósofo que passou por esse mundo, um pensador. Ele não foi simplesmente um revolucionário, ou seja lá o que for. A Bíblia diz em João 1, de 1 a 3, vamos todos repetir? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E vai dizer que ele era a luz dos homens, e a luz se manifestou. E no versículo 14 vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu costumo dizer para as pessoas, você sabia que Deus esteve entre nós? Outro dia eu vi um meme de internet, né? Os ETs chegando aqui, e o pessoal falando de Jesus para os ETs, eu disse, vocês conhecem Jesus? Jesus é bom. Lá na nossa terra lá, Jesus aparece todo ano ele aparece, é muito bom, todo mundo fica feliz e tal, etc. E vocês conhecem Jesus? Então, conhecemos. Ele teve aqui, teve. E vocês fizeram o que com ele? Nós o matamos. Mas esse Jesus era simplesmente Deus se tornando gente. Ele abre mão de sua glória. Se fez homem semelhante a gente em tudo e sentiu nossas dores, sentiu nossas dificuldades. E a Bíblia diz que ele pode se compadecer. Ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E ele tornou-se autor da nossa salvação. E ele também agora intercede por nós, é o nosso sumo sacerdote. E ele intercede por nós. E no dia do juízo, vocês lembram do dia que eu disse aqui? Que no dia do juízo, quando Deus for olhar as minhas obras, que a gente será julgado pelas obras,
o diagnóstico para Vinícius e para cada um de vocês será condenado. Frito. Porque todos nós pecamos. Mas se levantará o nosso advogado que intercederá por nós e dirá assim: ele creu em mim, ele viveu por mim, ele morreu, ele viveu para a minha glória. E o meu sangue está sobre ele e agora eu requeiro a sua absolvição. E no dia do juízo, então, eu serei absolvido pela glória de Cristo, pelo sangue dele sobre mim. Sangue que a gente vai ceiar hoje, juntos. Então ele é também esse Messias, Salvador, o restaurador do reino de Deus. E João Batista vem dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O reino está entre vós. O rei está entre vós. O Messias, que quando chega lá para pedir para João Batista batizar, João Batista, não, eu preciso ser batizado por ti. Não o contrário. Jesus diz, não, batiza para que se cumpra toda a Escritura. Lá em Colossenses, vai dizer que Jesus é a exata expressão do Pai. Ele vai dizer para os discípulos, quem vê a mim vê o Pai. Filipe pergunta para ele, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus diz, quem vê a mim vê o Pai. Eu não vim só passar uma apostilinha para você dizer quem é Deus, ou trazer conhecimento teórico sobre Deus, mas Deus vive em mim, o Pai vive em mim, eu e Ele somos um. Então Jesus e o Pai somos um, e Jesus era a encarnação do Deus vivo. E como homem, Ele foi tudo o que um homem deveria ser. Ele foi feito semelhante a nós em todas as coisas, mas sem pecado. No mesmo João capítulo 1 vai dizer que foi uma luz que brilhou na escuridão, luz que ilumina, que clareia, que traz a verdade. Em Colossenses capítulo 4, vai dizer que Deus resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quer dizer, me iluminou, eu compreendi a verdade, e essa verdade mudou meu coração, me transformou. Jesus também é o nosso mestre, o nosso discipulador, o nosso guia para o Pai, o nosso guia para o céu. Lá em João 6, quando Jesus dá um discurso duro lá, muitos vão embora e os discípulos, os 12 ficam, e Jesus pergunta, vocês não querem ir embora também? Não estou prendendo nenhum de vocês aqui. Mas os discípulos dizem para Jesus, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Irmãos, faltam palavras. Essa descrição ínfima que eu fiz aqui é pequenininho demais. Precisamos orar e pedir a Deus que nos revele a grandeza do nosso discipulador, do nosso mestre, do nosso rabi, porque é a Ele que estamos seguindo. E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos podem vir ao Pai através de mim. Que é a mesma coisa de dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. A afirmativa também é verdadeira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Então, você é chamado a ser discípulo de Jesus. E nós estamos reunidos aqui porque somos discípulos dele, mas você precisa entender direito. Você precisa compreender, você precisa ter clareza, você precisa ter essa verdade restaurada em seu coração, porque eu não estou seguindo um homem qualquer, um homem que morreu e ficou do túmulo, mas um que ressuscitou e que era o próprio Deus entre nós. E diante da palavra dele, Pedro chega a dizer que nós devemos temer e tremer, porque a palavra dele é a autoridade total, é tanta, a palavra dele é tão forte, que os irmãos foram mortos da boca dos leões, crucificados, partidos ao meio, por causa da palavra.
Hoje, ou foi ontem, eu soube de um pastor no Canadá que está sendo preso porque não negou, porque manteve-se firme no posicionamento contra algo que é contra Deus, mas manteve-se firme. A palavra dele está acima do presidente, estava acima do imperador. Quando o imperador passava pelas ruas, as pessoas diziam assim: Ave César. E os discípulos não levantavam a mão. Sadraque, Mesaque e Abidnego conheciam o Deus de Israel, não se curvaram diante da estátua e foram levados à fornalha de fogo. Mas quando perguntaram a eles: vocês não vão se curvar? Eles disseram: saiba, pois, ó rei, que nosso Deus nos salvará dessa fornalha. Mas ainda que ele não nos salve, nós não nos curvaremos diante dessa estátua. E aí tem um videozinho que eu me divirto muito quando eu vejo, que é os caras sendo jogados da fornalha e aparece o rei olhando lá, então ele lá tocando sambinha. Porque ele vive. Gente, toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me alegro demais. Posso crer no amanhã. Gente, essa é a nossa alegria. Nós estamos seguindo o Criador do Universo. Deus em forma de gente. Amém, irmãos? E que hoje vive em nós. E por que o seguimos, então? O seguimos porque fomos iluminados e vimos e compreendemos e entendemos que Ele é Deus e que Ele é Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, 6, está dizendo assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós o seguimos porque ao entender isso, ao ver a glória de Cristo, compreendemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e nos rendemos e entregamos a Ele nossa vida e colocamos nele a nossa confiança. Nós o seguimos porque temos muito a aprender com Ele. João 1,39, Jesus disse assim: vinde e vede. E os discípulos foram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Eles foram relacionar com Jesus e viram Jesus curando, e viram Jesus pregando, e viram. Irmãos, era tão fantástico o negócio. Uma vez os soldados foram prender Jesus a mando do imperador, do chefe lá da guarda, da pretoriana. Foram prender Jesus. E quando chegaram lá, ficaram atônitos, olhando para Jesus, e não conseguiram prender, e voltaram. E o chefe perguntou: cadê? Vocês não foram prender Jesus? Eles disseram: mas nós não conseguimos, nós nunca vimos alguém falar como aquele homem. Tem um momento que eles iam jogar Jesus lá de cima, porque acusavam Jesus de blasfêmia, de cima de um penhasco. E a Bíblia diz que Jesus passou no meio deles e eles não viram. E Jesus lhes ficou invisível. E Jesus passou no meio deles. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus disse para Moisés: eu sou contigo. Deus disse para Josué: eu sou contigo. E para vários outros personagens do Velho Testamento, Deus era com eles. E Deus é conosco, irmãos. Amém? Se tivermos o seguindo em fidelidade, cumprindo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade, buscando o seu propósito, Ele é o maior interessado. E você pode deitar a cabeça no seu travesseiro tranquilo, porque o Senhor faz o bem até quando a gente está dormindo. Como é aquela música, Henrique? Enquanto dormem. Sim, que bom será.
Enquanto dormem, isso é um texto bíblico. Nós o seguimos, irmãos, porque nós queremos ver o Pai. Esse texto eu já falei aqui. Filipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele diz, quem vê a mim vê o Pai. Os judeus esperavam a vinda do Messias prometido há mais de 900, há mais de 1000 anos. Esperavam quando Jesus aparece. Será esse aquele prometido? Será este? Os pastores de Belém, quando os anjos anunciaram, largaram tudo lá e saíram correndo atrás de Jesus, procurando Jesus. Quem quer ver o Pai aqui? Falar assim é fácil. Mas se alguém lê as suas obras, dirá que você quer conhecer o Pai? Que as suas obras é que dizem a respeito de você. É a leitura real, são as obras. Mas as obras são resultado da fé que eu tenho. Por isso que, em primeira mão, estou dando essa palavra aqui para encher o coração de vocês de fé. E nós o seguimos, irmãos, porque ele nos atrai assim. Lá em João 12:32, diz, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Tem uma coisa chamada Espírito Santo que habita em você e que gera sede. Sede de Deus, essa sede depende também do quanto você prioriza ela. Porque se você encher o seu dia a dia de outras coisas, talvez a sua sede se apague. Como um fogo que é apagado pelo entulho, a água do poço que é entulhada, assim como o fogo que é sufocado pela fumaça, assim também a nossa sede pode ser sufocada. A sede de Deus. Põe as mãos sobre o coração do seu irmão aí, põe as mãos aí. Vamos orar agora. Jesus, acende a sede, Senhor. Acende o fogo, o desejo por Ti, Senhor. Aumenta, Deus, em nome de Jesus. Aumenta a sede por Ti, Jesus. Irmãos, quando Jesus está falando lá em João 6, Jesus diz algo assim: quem não comer da minha carne, não tomar do meu sangue, não tem parte comigo. E os discípulos que eram judeus entendiam o que aquilo significava. Significava, você precisa estar pronto para morrer como cordeiro ali no sacrifício. Um cálice tenho para beber que vocês ainda não podem, mas vocês beberão. Todos os apóstolos morreram ao fio da espada, degolados, queimados, por causa do Evangelho, crucificados. Pedro foi crucificado, cabeça para baixo. Mas Jesus diz assim: não me escolhestes a mim, mas eu escolhi para que vades e deis fruto. Tudo aquilo que eu investi em vocês, eu quero que dê fruto, eu quero o resultado disso. Porque eu investi a minha própria vida, eu dei a vida por vocês. Então, quer dizer, a vida justa e digna da vocação, do chamado que temos, é dando fruto para a glória de Deus. Amém, irmãos? Dando fruto. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Segui-lo significa deixar ser transformado, deixar ser mudado. Jesus quer nos ensinar pelo exemplo e pelo ensino, para que venhamos a conhecer o Pai, sejamos transformados à sua imagem. Como ele disse, sigam-me e eu vos mostrarei o Pai. Lá em Colossenses, aliás, 1 Coríntios 4, diz que somos transformados de glória em glória na sua imagem. Somos transformados a cada momento em que contemplamos o quanto Ele é grande.
e quando Ele fala conosco, e quando cremos nele, e quando o obedecemos. Aí vem 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. De forma que a gente vai identificando se Gabriel é aferrado a Gabriel, se Márcia é aferrada a Márcia, se Pati é aferrada a Pati. Irmãos, hoje as pessoas querem validação, querem ser reconhecidas, querem honra, as pessoas se sentem mal amadas, querem ser validadas. Mas não há maior validação do que a morte de Jesus na cruz. Que a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho. Para que você não viva mais, mas que Cristo vive em você. E a Bíblia também vai chamar isso de esperança da glória de Deus. Porque, Tiago, se Cristo não viver em você, tu está frito, meu amigo. Se Cristo não viver em você, você vai ser enredado pelos seus desejos, pelas suas complicações, assim como cada um de nós. Mas Deus nos chamou para a liberdade, amém? A liberdade do pecado, a liberdade do diabo, a liberdade do mundo, para viver a vida de Cristo, amém, irmãos? E essa vida vivida de transformação, ela às vezes dói. E tem uns instrumentos que Deus usa para a nossa transformação, que é o sofrimento, que é o fogo ardente do sofrimento. De deixar você passar pelo vale da sombra da morte, de você sofrer revés, de você levar tapa na cara, para você poder glorificar a Deus. A Bíblia diz que Jesus deixou exemplo para que sigamos os seus passos. Ele diz assim: quando ele padecia, não ameaçava; quando sofria, não devolvia com a mesma moeda. Antes entregava-se àquele que julga com justiça, que é Deus. Amém, irmãos? Então a minha vida é resultado de um relacionamento com Ele. E Ele vai me transformar. E Ele vai me quebrantar. E Ele vai destruir o vine para que Cristo viva. Ele vai desconstruir Vinícius, vamos dizer assim, para que Cristo seja construído. Vai tirar o orgulho e formar a humildade. Vai tirar o egoísmo, formar a generosidade. Por isso que Jesus diz: quer seguir-me, quer vir após mim, eu darei vida eterna. Eu farei uma obra tremenda. Mas isso vai custar a sua vida. E essa porta é apertadinha. Por isso que poucos querem entrar por ela. A minha vida cristã é resultado de um relacionamento com Cristo. Um relacionamento de discípulo, de aluno. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ser como crianças. A gente até canta, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és. Ter a singeleza de uma criança para aprender com Jesus. Dá mais trabalho você formar um adulto que já está com sua cabeça ali formada, ele já tem os seus conceitos formados. Mas a criança não, a criança é aberta para aprender. E Jesus diz que só entrará no reino dos céus quem for como uma criança. Eu, com 53 anos, Jesus disse para mim que eu não sei pescar. E aí agora eu vou aprender, Senhor, então eu não sei. Ou se eu sei alguma coisa, ainda não sei como convém saber, então eu vou recorrer aos recursos de Deus para meu aprendizado. É na oração, é na palavra, é nos vínculos da igreja, juntas e ligamentos. E o teu crescimento, então, depende da visão correta que você tem sobre ser um discípulo, da disposição, atenção e prioridade em seguir os passos de Jesus por onde Ele for. E que a gente diz assim, é guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Em Romanos 12, de 1 a 2,
Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, motivado, usem o motivo das misericórdias de Deus, que enviou seu Filho ao mundo por amor a nós, que mesmo sem a gente merecer, deu a vida do seu próprio Filho. As misericórdias de Deus, rogo-vos que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este sim, oferecer-se como sacrifício, desenvolver o serviço dos santos, ser sacerdote, ganhar pessoas, frutificar, trabalhar na obra. Jesus diz assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Irmãos, então isto sim é que é o culto racional. Deus se agrada muito mais disso do que esses louvores que a gente cantou aqui antes. O cara está aqui no violão, o outro está ali, o outro está de mão levantada e tal. Você pensa que é isso que agrada a Deus? Deus gosta disso também. Mas o que Ele gosta mesmo é de ver um casalzinho abrir sua casa para fazer discípulos. É ver irmãos se dedicando a pregar o Evangelho, a visitar os contatos, a ganhar as pessoas, a dedicar tempo, a orar por elas, jejuar por elas, batalhar pela conversão delas, engravidar das pessoas e gerar filhos. E quando gerar esse filho, não botar para o pastor cuidar, não. Você mesmo cuidar. E não esperar que outros ganhem para você cuidar, não. Você vai buscar ganhar, porque é a missão que Deus te deu. Expandir o Evangelho, proclamar o Evangelho nessa terra. E fazer da sua vida com Jesus o centro dela. Fazer Jesus o centro da sua vida, da sua prática. Isso não é uma questão só de, Jesus, tu és o centro. Mas isso ser verificável na sua vida. Termino dizendo o que Juan Carlos Ortiz também diz no livro, que diz assim que se o ET viesse observar a vida dos seres humanos, o que ele diria dos cristãos? Ao observar as obras dos cristãos. Você imagina que tivesse um drone aí observando você direto e fazendo o registro, depois uma pessoa fosse fazer, eu faço um relatório aí na vida de Henrique. O que estaria lá nesse relatório? Mas Deus tem, sabia? O livro das nossas obras está escrito. E aí, irmãos, eu só tenho um caminho, que é seguir a Cristo. Ele é que pode operar tudo em mim para que eu chegue naquele dia salvo, para que eu chegue naquele dia em pé, para que eu me mantenha em pé, para que eu esteja firme, para que eu naquele dia seja absolvido, para que a minha salvação seja de espírito, de alma e corpo, para que eu possa nessa terra deixar fruto para Deus, deixar uma herança para Ele. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Você é chamado a ser discípulo de Jesus. Você já é, mas você é chamado a ser mais ainda. Amém? Vamos ficar em pé?